graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United. Como eu falei no começo, todos são bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Esse é um programa onde nós estudamos a palavra de Deus de forma descontraída, alegre e crendo sempre que essa palavra é poderosa para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. É a palavra de Deus. E hoje nós iniciaremos um novo tema. Um tema que eu intitulei como Manda quem pode, obedece quem foi salvo. Esse vai ser o tema que vai nortear todas as quintas-feiras o interesse e o foco pelo qual nós queremos trabalhar todas as quintas-feiras aqui. Manda quem pode, obedece quem foi salvo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto que vai ser a base dessas quintas-feiras, é hora de você dar o seu like, é hora de você compartilhar e é hora de você se inscrever. Se inscreva, compartilhe e dê o seu like, pois assim muitas pessoas serão abençoadas e o alcance desse vídeo pode ser ampliado, reverberado, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, serem abençoados por intermédio dessa santa palavra. Portanto, vamos que vamos fazer a obra do Senhor. Obedece quem pode. Errado. Manda quem pode, obedece quem foi salvo. É um trocadilho de um ditado popular que com certeza você conhece. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Antes de nós entrarmos propriamente na leitura desse texto, eu quero falar só um pouco que o interesse dessas quintas-feiras é nós entendermos que a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem, essa autoridade nos foi dada no sentido de irmos pregar o Evangelho, porque ele recebeu da parte do Pai essa autoridade nos céus e da terra, e como consequência dessa autoridade, ele compartilha conosco essa autoridade no sentido de sermos proclamadores, embaixadores em nome do Rei, em nome dele. Por isso que ele fala, ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, às quintas-feiras nós vamos aprender um pouco mais sobre essa perspectiva da evangelização, que é o mandamento do Senhor, é a ordem dele. Ele tem poder e ele manda, e obedece o mandato dele quem foi salvo por ele. Porque esta palavra é direcionada àqueles que foram salvos por Cristo, para propagar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, aqueles que ainda não foram salvos, mas que pertencem ao Senhor Jesus. Por isso, a base que vai nortear, o tema que vai nortear essas pequenas devocionais que teremos todas as quintas-feiras, terá como título, Manda quem pode, obedece quem foi salvo. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor Jesus. Porque é baseado nessa autoridade é que nós vamos obedecer à ordenança dele. Porque se ele não tivesse recebido essa autoridade, ter realizado o perfeito sacrifício, não poderíamos cumprir a nossa missão, mas porque ele cumpriu a missão dele, nós podemos cumprir a nossa missão, porque ele é aquele que nos capacitará e a ordem vem dele, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, Pai? Comunica a tua verdade aos nossos corações e nos abençoe, te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Manda quem pode, obedece quem foi salvo. O Senhor Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta diante dos seus discípulos.
e testifica diante dele, dos discípulos do Senhor, que ele recebera da parte de Deus. A ele foi dada a autoridade nos céus e na terra. O primeiro ponto dessa mensagem, dessa devocional, que vai ser a base da devocional de hoje, vai ser a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor Jesus. Nós só podemos obedecer essa palavra de ir pregar o evangelho se entendermos que essa autoridade foi dada ao Filho de Deus. Antes de nós entrarmos nesse assunto da autoridade, perceba uma coisa. Jesus não, a partir desse momento, não é que ele tenha recebido no sentido total do termo autoridade, o privilégio, a divindade, o poder. Entendamos que antes mesmo desse momento, Jesus já exercia os seus atributos divinos enquanto ele estava na terra, em carne. Ele conhecia o pensamento dos homens, ele curou, ele perdoou pecados, atributos inerentes à divindade. Ele perdoou pecados, ressuscitou mortos. A palavra autoridade estava com ele, sim. Mas como entendermos essa perspectiva que lhe foi dado a autoridade? Dá a entender que a partir desse momento, ele recebeu da parte de Deus a autoridade como se o momento anterior ele não tivesse. Mas o texto quer nos ensinar uma coisa importante. Perceba todo o preâmbulo que envolve a vida do Senhor Jesus para chegar a esse ponto. Ele, como Filho de Deus, ele foi enviado para cumprir uma missão. Que missão foi esta? A missão de morrer em lugar do seu povo, de estabelecer a glória de Deus no coração do seu povo e também para condenar aqueles que não pertencem ao Senhor. A autoridade do Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto é a autoridade mediador. Através do sacrifício de Cristo, ele se posiciona agora pela autoridade, pelo decreto do Deus Todo-Poderoso, como aquele que é o mediador entre Deus e os homens, como resultado do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo agora é-lhe dada essa autoridade nos céus e na terra, de ser o mediador dessa nova e eterna aliança que ele mesmo falou lá na noite que celebrara a Páscoa e onde ele instituiu a ceia do Senhor, a Santa Ceia, que representa a sua morte, dando o seu corpo, e o vinho representando o seu sangue. Portanto, essa autoridade que o Senhor Jesus disse que lhe foi dada nos céus e na terra, é a autoridade mediador. Aquele que ofereceu o sacrifício, aquele que se fez pecado por nós, aquele que foi recebido da parte de Deus como sacrifício com aroma suave, porque a sua ressurreição externaliza e apresenta a nós que Deus se agradou do sacrifício de Cristo. E como resultado desse sacrifício, toda a autoridade é dada a ele, nos céus, nas questões espirituais, angelicais e na terra, para com os salvos, para com aqueles que pertencem a Deus. Ele que tem autoridade. Agora nós podemos entender que todas as almas dos homens, a partir desse momento, pertencem ao Senhor Jesus. Todas. Mas entenda bem, todas as almas pertencem a Ele. Então, todas as almas, um dia, quer seja na vida ou quer seja depois da morte, se dobrarão diante dele e confessarão que ele é o Senhor. Mas para aquele grupo que o Senhor Jesus salvou na cruz, eles antes da morte reconhecerão, porque serão salvos pelo Senhor, serão redimidos pelo Senhor, serão transformados para estarem nas mansões celestiais. Por isso podemos dizer que todas as almas pertencem a Ele. Ele separou desse grupo, dessa multidão de milhões e milhares de milhares, almas, pessoas que fazem parte da sua igreja, do corpo de Cristo, do seu povo, e as outras ele próprio irá condená-los, porque a autoridade está na mão dele. Ele mesmo disse isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, que eis que tem as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Ele que tem a autoridade de livrar do inferno, ele que tem a autoridade de colocar no inferno. Ele tem essa autoridade que foi dada pelo próprio Deus. A autoridade essa que não foi usurpada, a autoridade essa que não foi tomada, a autoridade essa que não foi politicamente dada, não. Quem deu foi o Pai, o próprio Deus, deu ao seu Filho essa autoridade
como resposta da obediência, da vida de obediência, do sacrifício na cruz que ele realizou, o sacrifício perfeito de uma vez por todas por nós pecadores. E quando ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, isso demonstra para todos nós que Deus se agradou do seu sacrifício. Como resultado, novamente eu digo, ele se apresenta diante dos seus discípulos, chama todos os seus discípulos, os 12 discípulos, e dá essa palavra dizendo: me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Diante dessa autoridade dada por ele, ele manda, porque ele pode. Manda quem pode, lembra? Manda quem pode, ele pode. Porque ele tem essa autoridade. O inferno não pode mais suportar o poder da cruz. O inferno não pode mais suportar a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Anteriormente, você lendo os evangelhos, você já poderia observar isso. No demoniado de Gadara, quando ele se apresenta, os demônios, eles perguntam: viestes nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus vivo? Eles reconheciam que Jesus tinha, sim, uma posição de Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. Mas quando ele recebe essa autoridade de mediador, aquele que media entre o povo que ele comprou na cruz, e o próprio Deus. Diante dessa autoridade, para chancelar essa perspectiva que vai começar a partir do versículo 19, ele fala: vão, ide. Porque ele tem autoridade. Então agora ele compartilha essa autoridade. É os atributos comunicáveis da parte de Deus, de proclamar essa palavra. Há um texto excelente no Evangelho de João que fala, quando o Senhor Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu fiz. E muitas pessoas acham que esse versículo trata especificamente de, quem sabe, de milagres extraordinários, de coisas assim, coisas assim gigantescas, mas não. Coisas maiores que o Senhor Jesus está descrevendo ali é poder pregar o Evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É levar a bandeira do Evangelho a todos os povos, nações, tribos e línguas. É proclamar a verdade de Deus nos 4 cantos dessa terra. É proclamar a verdade de Deus em outras nações, em outros povos, em outras línguas, em outras etnias. É ultrapassar a jurisprudência de Jerusalém daquela época de Israel e para outras nações. Jesus não foi para outras nações. Isso não foi dado a ele, mas ele deu esse privilégio de pregar a outras nações, aos seus discípulos, os 12 e os 12, que aqueles que fizeram mais discípulos, chegando até nós, meus irmãos. Por isso que hoje nós pregamos na autoridade do nome de Jesus. É por isso que nós devemos pregar na autoridade do nome de Jesus. Diante dessa recepção, diante dessa posição que o próprio Deus deu a Jesus Cristo, agora ele manda o povo ir. Vão, ide, pregue o Evangelho. E nós vamos aprender cada verbo que o Senhor Jesus usou a partir do versículo de número 19. Mas entenda uma coisa: ele recebeu essa autoridade da parte de Deus porque ele foi obediente. Paulo ilustrou isso perfeitamente em Filipenses capítulo 2, quando disse que ele, tendo forma humana, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, falando de Cristo, mas a si mesmo ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba a harmonia do texto, autoridade nos céus e na terra. E Paulo fala que toda língua confessará, todo joelho se dobrará nos céus e na terra, diante daquele que venceu o pecado e a morte. Meus irmãos, perceba, ele tem essa autoridade. E diante dessa autoridade, quem pode dar essa ordenança é o próprio Jesus. Manda quem pode. Obedece quem foi salvo. Os discípulos agora recebem uma ordenança. Ide, pronto, fazei discípulo.
Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje nós vamos parar no versículo de número 18, da autoridade. Ele deu essa autoridade. Essa autoridade nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para sermos ministros do Evangelho. Não é autoridade sermos ou batermos do peito, dizer sou ministro do Evangelho, ou eu sou A, sou B, não. Essa autoridade que Ele nos deu foi de sermos propagadores, proclamadores, pregadores, anunciadores da verdade do Evangelho de Cristo. E se Ele venceu, o nosso rei venceu, nós também venceremos, porque Ele é o nosso fiel representante, o nosso fiel advogado, o nosso fiel mediador entre Deus e os homens. Sejamos fiéis ao Senhor e obedeçamos a palavra do Senhor, porque obedece aquele que foi salvo. Se você foi salvo por Cristo, se você viu a obra de Cristo e de fato foi salvo por ela, você obedecerá essa palavra. Essa palavra se direciona àqueles que foram salvos. Aqueles que foram salvos. Se você não foi salvo, se você ainda vive uma vida longe de Deus, distante do Senhor, pare tudo agora, pare tudo exatamente agora. Se você está no carro, em qualquer lugar, pare, estacione, ou pare o que você está fazendo, peça perdão a Deus dos seus pecados, porque Ele tem autoridade de salvar uma alma, e Ele tem autoridade de lançar a mesma ou outra alma, a mesma alma no inferno. Ele tem autoridade de salvar a alma dos homens. Ele tem autoridade de punir, de jogar as almas dos homens no inferno. A ele foi dada essa autoridade. Somente a Jesus Cristo. Portanto, se submeta a essa autoridade. Reconheça esse poderio. Você não é nada sem Ele. Você não é absolutamente nada sem o Senhor Jesus Cristo. Portanto, humilhe-se, se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, porque a autoridade do Senhor Jesus, ela tem poder para salvar, mas também ela tem poder para condenar. Que você esteja diante daqueles que serão salvos por Cristo e daqueles que, sendo salvos por Cristo, vão obedecer. Manda quem pode, obedece quem foi salvo. Se você foi salvo, você vai obedecer às palavras do Senhor. E depois desse momento de autoridade, sabe qual foi os termos que o Senhor Jesus falou? Semana que vem vamos começar a entender cada verbo, cada ação, cada mandamento do Senhor como resposta da sua autoridade dada aos seus discípulos para irem, para fazerem o id que nós enfatizamos tanto, tá bom? Então semana que vem vamos aprender mais um pouco debaixo desse ponto central que nós trazemos aqui. Manda quem pode, obedece quem foi salvo. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a autoridade do Senhor Jesus. Semana que vem nós vamos aprender, se Deus quiser, como são os passos daqueles que irão obedecer, porque foram salvos. Se foram salvos, o salvo obedece, porque no coração daquele que foi salvo, daquela que foi salva pelo Senhor, foi plantado uma semente, a semente da regeneração. O coração de pedra foi tirado e agora é o coração de carne. A natureza pecaminosa que reinava não reina mais. Agora há uma natureza santa, uma natureza piedosa, como diz a Sagrada Escritura. E nós temos força para dizer não para o pecado e dizer sim para obedecermos os mandamentos do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Deus, comunica essa verdade, que possamos tributar a Ti honra, glória e louvor, sabendo que Tu és o Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Diante disso, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos para que cumpramos e obedeçamos a Tua palavra, porque o Senhor tem a ordem, o Senhor deu a ordem, importa-nos agora obedecer a Tua ordem. Deus nos orienta ao caminharmos, sermos fortalecidos pelo Senhor e na força do Seu poder, meu Pai, prosseguirmos avante, olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por essa noite. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Se o bom Deus permitir, semana que vem aqui nós estaremos mais uma vez no programa Conectados com Cristo. E nunca se esqueçam dessa verdade que diz: todos aqueles que estão conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor,
viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.